Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa finalmente ganhou seu trailer final pela Sony, com a confirmação de todos os vilões no multiverso e ainda mais pistas sobre o Demolidor e, claro, a prova definitiva da presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no filme. Então vem comigo na maior análise que você vai encontrar na internet, se aprofundando e desvendando cada detalhe do filme com base nos quadrinhos. Vamos lá! Fala, nerds! Eu sou o Lucas, sejam bem-vindos ao Experiência Nerd. Nem dá pra acreditar, mas estamos cada vez mais próximos do lançamento de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, faltando menos de um mês, e finalmente tivemos o trailer que provou de uma vez por todas praticamente todos os vazamentos que tivemos até então. É sério, é surreal tudo que está acontecendo nesse ano, desde o último ano, na verdade. Eu venho acompanhando isso desde a primeira publicação do Jamie Foxx, que ele apagou logo em seguida. Quem aí se lembra dele confirmando essa participação no filme, depois o Alfred Molina, todas as declarações, anúncios e até fotos do set. E não esquece, se você curte esse tipo de conteúdo, você tá no lugar certo. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal, clica agora para ativar o sininho, porque só aqui você vai encontrar tudo sobre o Homem-Aranha. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Mas indo agora pro início, a gente já começa nessa cena que logo de cara eu já adorei, porque traz uma seriedade que eu gosto bastante nos filmes do Homem-Aranha. Então eu não sei vocês, mas pelo menos para mim parece muito que ele já perdeu alguém próximo nessa cena. Mas quem será? Quem será que pode ter morrido nessa cena? O Ned, a Michelle, a Tia May ou até o Happy? Fica aí a questão, porque certamente uma perda dessa seria muito impactante para esse Peter Parker. E mesmo que eu não goste dessas versões desses personagens coadjuvantes nesses filmes do MCU, eu gostaria que isso acontecesse caso contribuísse realmente para a evolução do Peter Parker, entende? E já tá mais que na hora. E agora continuamos naquela contextualização justamente dos acontecimentos de longe de casa, assim como a gente teve lá no trailer passado, como as cenas pela Times Square, a perseguição do helicóptero e, claro, explorando também o relacionamento da Michelle e do Peter. E já até dá um contraponto, tenta justificar aquela incoerência lá em Longe de Casa, quando o Peter decide deixar de lado esse papel que ele tem como herói, simplesmente, inexplicavelmente, começando a gostar da Michelle de uma hora para outra mesmo, porque ele não demonstrou isso antes. Mas aqui a gente vê então que essa semana que ele diz que foi a única semana que ele se sentiu normal, foi essa semana que ele teve justamente lá em Longe de Casa. Então dá uma contextualização maior, dá para ver que esse Peter ele sente isso, mas quem sabe agora então ele perceba ao longo do processo que as pessoas realmente precisam do Homem-Aranha. E é muito maior do que uma vontade que ele tem de ter uma vida normal. E às vezes sim, isso vai custar muito para o Peter Parker, vai ter um alto preço. Como eu já disse na reação do primeiro trailer, na análise e tudo mais, quando a gente tem essas duas vidas do Homem-Aranha e do Peter Parker colidindo o tempo todo, e às vezes quando a vida do Homem-Aranha tá indo até que bem, a vida do Peter Parker tá indo um desastre. Quando a vida do Peter Parker tá indo até que bem, do Homem-Aranha tá indo um desastre, e na maioria das vezes as duas estão indo muito mal. E como eu já disse também diversas vezes, eu realmente espero que esse filme ele se aprofunde nisso, nessas decisões, nessas escolhas que ele precisa fazer e principalmente nas consequências que vêm através delas. E eu achei bem legal essa cena de web swing que ele tem, e principalmente lá no metrô, até que chegamos novamente ao Sanctum Sanctorum, e que o Doutor Estranho inclusive acaba confirmando que o Peter foi o responsável pelo feitiço dar errado, né? Pelo visto eles não vão dar uma grande justificativa, um grande motivo pro Stephen Strange ter errado o feitiço. Pelo menos por essa parte do trailer aqui me deu essa impressão. Ele realmente fala isso como se a culpa fosse do Peter. Mas eu ainda gostaria que eles usassem sim, nem que fosse por uma linha de diálogo, a série da Wanda, a série do Loki, que a gente teve para dar uma contextualização maior, um embasamento maior nesse desequilíbrio do multiverso. Porque querendo ou não, mesmo que nem todo mundo que vá assistir esse filme tenha assistido WandaVision e Loki, é interessante dar uma contextualização melhor nisso, porque o tempo todo foi falado que a gente vai ter uma conexão entre essas produções, como vai acontecer também
também com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, indo ainda mais longe, a gente volta justamente naquela questão de que o Doutor Estranho ele tá com um comportamento muito diferente, sabe? E que realmente ou teremos uma reviravolta nisso mesmo, de que ele é outra pessoa, ou eles vão seguir pelo caminho mais forçado mesmo, de que justamente o Mago Supremo, que deveria ter uma responsabilidade, uma consciência maior sobre o risco do feitiço que o próprio Wong alertou ele para não fazer, mas não, ele vai contra isso. E ainda coloca a culpa nos adolescentes ali mais pra frente, referenciando a turma do Scooby-Doo, inclusive, para que eles resolvam isso. Pelo menos é o que dá para entender bem claramente por essas cenas. E além daqueles rumores do Stephen Strange ele ser o Mephisto, que eu acho bem improvável, mesmo que tenha um embasamento nas HQs para essa teoria, já que o Mephisto ele tem, querendo ou não, uma participação grande na história que esse filme está sendo meio que inspirada, One More Day, e que eu comentei com vocês no vídeo passado com tudo sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa, analisando detalhe por detalhe do trailer. Se vocês quiserem ver, está disponível aqui nos cards. Mas além dessa teoria, a gente tem agora o rumor de que ele seria, na verdade, o Mistério. E vamos lá então, por mais que eu ache que o Mistério ele seria um forte candidato sim para ser o sexto vilão secreto do Sexteto Sinistro, porque conectaria diretamente com o final de Longe de Casa e ajudaria a provar a inocência do Peter, inclusive, eu não estou tão confiante de que ele poderia assumir a identidade do Doutor Estranho. Eu não sei se ele se daria esse trabalho todo só para enganar o Peter de novo, mas querendo ou não, é uma teoria interessante. O que vocês acham? E querendo ou não, outro candidato, forte candidato para assumir esse posto, que já esteve em diversas especulações, é o próprio Alexei Setsevich, o Rhino, interpretado pelo Paul Giamatti, que eu não sei se vocês se lembram, mas apareceu lá em The Amazing Spider-Man 2, o que seria muito legal. Inclusive eu fico bem curioso para ver qual que seria a atualização no uniforme dele também. Mas se a gente for parar para pensar, até agora nós temos 5 vilões confirmados no filme, então ou eles estão ignorando completamente isso para formar um novo Sexteto Sinistro no futuro. A gente sabe que a Sony tem um interesse no grupo, sempre teve, na verdade, desde a franquia do Andrew Garfield, e isso, assim como naquela época que ela queria fazer um filme solo do Sexteto Sinistro, talvez dessa vez ela realmente consiga realizar isso em breve. O que já explicaria a participação do Adrian Toomes e do Michael Keaton lá no trailer do Morbius, vocês se lembram? Mas eles poderiam fazer essa primeira versão do Sexteto Sinistro aqui nesse filme, mesmo que o Dr. Octopus muito provavelmente vá sair da equipe, como a gente vai ver daqui a pouco, e caso realmente exista um sexto vilão secreto, já que precisamos de 6 vilões para o Sexteto Sinistro, ele teria sido escondido em todo o material promocional do filme até agora. E se fosse para arriscar, eu apostaria no Mistério. Nada de Venom nem Morbius, porque sinceramente eu acho muito cedo para eles aparecerem. Porque primeiro, o Venom, que foi para o MCU agora, ele precisaria de muita explicação, assim como o Morbius, que nem teve o seu filme lançado ainda. Esses vilões não combinam tanto com o Sexteto Sinistro quanto esses outros do trailer combinam, assim como acontece lá nos quadrinhos. Mas vai que a Marvel também tem alguma outra surpresa guardada e que a gente nem faz ideia. Mas então, voltando aqui, a partir dessa interferência no feitiço, assim como o próprio Doutor Estranho diz, a gente começa a ter essas visitas nessa realidade. No caso, todos os vilões vindo para o MCU, e é nesse exato momento que a gente tem a primeira aparição do Duende Verde, que diferente da última vez que a gente viu apenas a bomba de abóbora, ele aparece em seu planador. E a gente já vai comentar mais sobre o visual dele, mas é importante lembrar uma coisa que passou despercebida pela maioria, que é justamente o momento em que o Doutor Estranho diz que eles estão recebendo visitas de todos os universos. Ou seja, isso não inclui apenas os 2 universos, do Tobey e do Andrew. E como eu sei disso? Bom, para quem assistiu Venom 2 já fica mais claro, porque lá na cena pós-crédito a gente vê que o Venom e o Ed Brock eles foram transportados para o MCU. Eu expliquei isso em detalhes no vídeo disponível aqui nos cards ou nas recomendações finais, mas basicamente isso já diz muito de que realmente são todos os universos do Homem-Aranha sendo colididos aqui, tudo que nós vimos no cinema e até mais que isso, o próprio futuro do universo da Marvel, considerando inclusive o Loki, a WandaVision que eu falei recentemente, ainda mais considerando todo o estrago que foi feito lá no último episódio de Loki, interferindo no fluxo temporal com o vilão Kang envolvido em tudo. Então, como vocês podem perceber, essa ideia de visitantes de todos os universos abre portas justamente para o Venom, para o Morbius, para o Kraven, todos esses vilões que estão tendo filmes
filmes pela Sony. E até mesmo, quem sabe, outras coisas do MCU, como a introdução do Quarteto Fantástico, através disso, os próprios X-Men, com a Marvel utilizando todas as possibilidades que o multiverso traz ao seu favor, já que com esse conceito dá para justificar praticamente qualquer coisa. Então, querendo ou não, a gente já vai vendo que esse trailer bate com as informações vazadas sobre o próprio trailer e sobre o próprio filme em si. Muitos rumores que já se confirmaram, a gente vai comentando ao longo do vídeo e também em vídeos futuros. Então, realmente, o trailer funcionou como uma extensão do anterior e justamente mostrando cada vilão. E a gente tem essa cena do Dr. Octopus afundando todos os carros, ficou muito maneiro mesmo esse trecho, até que a gente tem a revelação do Otto que o Peter não parece ser quem é, de que ele não é o Peter Parker de sua realidade, o que já vai também totalmente contra aquela ideia de termos outros aranhas interpretados pelo próprio Tom Holland. E para completar isso de vez, uma coisa que eu já vi muita gente comentando é que esses vilões eles seriam novas versões dos mesmos personagens e com os mesmos atores, mas isso não é verdade, porque o Alfred Molina já disse que essa versão do Otto Octavius é a mesma lá do Homem-Aranha 2. Ele já confirmou há muito tempo isso. Se trata, sim, dos mesmos vilões das franquias anteriores, para quem ainda não tinha certeza, ok? Tanto que não faria sentido todo o conceito de multiverso e não trazer exatamente os vilões de volta, assim como não faz sentido também trazer os vilões e não trazer as versões do Tobey e do Andrew de volta também. A ponte George Washington seria a primeira grande batalha do filme, onde veríamos pela primeira vez o Dr. Octopus e o Duende Verde, exatamente do mesmo jeito que eles estavam pouco antes de morrer nos outros filmes. E quando eu digo exatamente mesmo, porque o visual do Duende Verde também está exatamente igual ao da trilogia, pelo menos no começo. Depois terá algumas alterações que eu achei irado demais e faz total sentido que eles primeiro usem os visuais antigos que eles tinham. E eu pessoalmente eu nunca vi tanto problema assim nessa armadura que o Duende Verde tem lá na trilogia original. Mesmo que, claro, eu goste muito da ideia de adicionarem detalhes roxos e algo mais próximos aos quadrinhos também. E logo nessa cena da ponte a gente já tem confirmação daquela teoria de que, de alguma forma, o Dr. Octopus ele vai absorver a tecnologia da Aranha de Ferro, adaptando para os seus tentáculos. A gente vê aqui os braços na cor vermelha, o que eu achei uma ideia muito interessante mesmo, e pode ser visto claramente quando isso acontece nessas cenas épicas de ação, principalmente quando o Dr. Octopus imobiliza o Peter Parker do Tom Holland, assim como ele fez lá com o Tobey Maguire. E é por isso que quando o Octopus ataca o Peter, nessa cena que vocês estão vendo aí, os nanorobôs vão justamente para a parte do peito dele que estava sendo atacada, como uma forma de proteção mesmo, assim como acontecia com o Tony Stark com a Mark 50 lá em Guerra Infinita. E essa luta com o Dr. Octopus jogando os carros no Peter já mostra também que o sentido aranha até que tá funcionando bem, né? Pelo menos isso. Nessa cena bem legal que ele desvia, inclusive deve ser um momento que ele se segura no carro, o que explicaria, contextualizaria melhor também aquelas imagens divulgadas antes do trailer, assim como os pôsteres também que já estavam antecipando mais dessa batalha com o Octopus. E eu não sabia se aconteceria exatamente isso, dele achar que o Peter do Tom Holland é o Peter do Tobey Maguire, mas foi exatamente o que aconteceu. E até que faz sentido olhando por um lado, porque como a gente já viu também nessa cena, ele tá se vestindo de um jeito parecido como que o Tobey Maguire se vestiu lá em Homem-Aranha 3, é bem curioso isso. E inclusive outra coisa que eu acabei vendo também, acabei descobrindo, é que por incrível que pareça, por mais que pareça pra mim que o Tom Holland é mais baixo que o Tobey Maguire, eles têm praticamente a mesma altura. E na verdade o Andrew, que é um pouco mais alto que os dois também. Mas é claro que é só uma curiosidade, mas é interessante que, olhando rápido, o Dr. Octopus pode ter se confundido, achado que o Tom Holland é o Tobey Maguire. Mas claro, como eu disse, a importância desse momento é muito maior, porque já prova, principalmente para as pessoas que ainda não entendiam muito bem isso, que esse Dr. Octopus é do mesmo universo sim do Sam Raimi, assim como o Duende Verde, assim como o Homem-Areia também, e querendo ou não, o Electro e o Lagarto dos filmes do Mark Webb também. E só por isso já traz grandes indícios, como se não bastasse todos os indícios, todos os vazamentos e comprovações que nós temos até agora, mas continua acompanhando a análise que até o fim do vídeo a gente vai ver todas as provas que nós temos sobre o Aranhaverso
ser real. Mas depois disso a gente tem aquela cena que comprova que o Dr. Octopus em algum momento vai passar a colaborar com o Peter, provavelmente por conta do chip inibidor ter voltado a funcionar, ou até mesmo a nanotecnologia ter impedido os braços de se moverem a partir do momento que foi absorvida por eles, o que impediria ele de atacar. Mas depois do Otto descobrir que esse Peter Parker não é aquele que ele conheceu, talvez ele caia em si e decida ajudar realmente. E sobre o Peter, os amigos dele zoarem o nome do Otto Octavius, eu estranhei de início, e faz sentido porque o Peter realmente tira sarro do Otto o tempo todo nos quadrinhos, nos desenhos. Pelo que o trailer dá a entender, eu achei que ficou meio forçado essa situação. Mas vai que fica mais natural no filme, ou até quem sabe no filme eles estavam rindo e perguntando o nome de outra pessoa. Pode acontecer também, já que é sempre bom lembrar que a Marvel vive enganando nos trailers. E também nem sempre uma cena que tá nos trailers vai para a versão final do filme. E a gente continua com o Doutor Estranho dizendo que há outros vilões por aí e eles precisam mandar eles de volta. E aí, inclusive, que a gente tem mais detalhes do uniforme preto e dourado, que ficou bem bonito nessa cena, e como a gente já tinha visto em diversos vazamentos anteriormente, realmente vai conseguir lidar com magia também. E esse bracelete mágico que vocês estão vendo aí no braço do Peter, com certeza foi dado pelo próprio Doutor Estranho e deve auxiliar na captura dos vilões. Quem sabe transportando os vilões para aquele cubo místico que a gente vai ver mais pra frente no trailer. Mesmo que, claro, a gente ainda não saiba como que esse bracelete e o cubo místico em si funcionam. E seguindo algumas informações e até vazamentos de vídeos de uma possível versão alternativa do primeiro trailer, esse novo uniforme preto e dourado seria nada mais e nada menos a roupa vermelha e preta lá de longe de casa, mas só que ao contrário. Isso mesmo, a parte interna do traje, que inclusive dá pra ver todos os circuitos e tecnologia embutida nele. E o que pouca gente se lembra, que eu já tinha pensado nisso da primeira vez que eu vi, achei bem curioso que se confirmou, porque me parecia familiar, é que justamente parece familiar porque, na verdade, essa parte interna do uniforme realmente já apareceu lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando Ned hackeia o traje do Peter para liberar todas as configurações deles. Se vocês assistirem essa cena, vocês percebem que é exatamente o mesmo visual. E nesse trecho ele aparece lutando contra o Electro e provavelmente o Homem-Aranha também, como a gente já tinha visto no trailer anterior, reconfirmando um rumor antigo de que primeiro o Peter enfrentaria duplas de vilões e depois ele enfrentaria todos eles, claro, com a ajuda dos outros aranhas. E o Electro e o Homem-Aranha parecem destruindo tudo na cidade, que inclusive dá pra ver rapidamente o J. Jonah Jameson por ali. Curiosamente com um visual bem parecido com o que ele usou lá em Homem-Aranha 3, durante a batalha do Tobey contra o Venom e o Homem-Aranha. Mas a principal questão que fica é, qual que seria a principal motivação dos vilões? Já que o Homem-Aranha, por exemplo, contrariando o que o Doutor Estranho vai dizer, não pertence aos que morreram em batalha. E pra falar a verdade, nem o Electro a gente tinha certeza de que ele realmente morreu lá em The Amazing Spider-Man 2, porque teoricamente não tem como você matar a eletricidade, a energia em si. Mas basicamente o Doutor Estranho pede pro Peter, junto com o Ned e a Michelle, investigarem tudo isso, o motivo dos vilões voltarem. E é exatamente isso que acontece nessa cena aqui, que se vocês prestarem atenção, dá pra ver que os dois estão se comunicando com o Peter pelo celular colado em seu peito, com uma daquelas fitas isolantes que provavelmente ele colocou ali, também para os ataques do Electro não fazerem efeito. E voltando agora para uma sequência daquela cena que o Dr. Octopus se apresenta e conversa com eles, e o visual dele tá incrível, nem tenho o que dizer, tá realmente igual ao de Homem-Aranha 2, mas eu achei ótimo esse diálogo de que o Peter vai voar pela escuridão para combater fantasmas. E é aí que o Doutor Estranho diz que todos morreram lutando contra o Homem-Aranha. Mesmo que isso não seja verdade, como eu disse, mas o Lagarto ele também sobreviveu lá no primeiro filme do Andrew. Então muita gente se esquece dessas coisas. Então a gente tem que ver qual caminho que eles vão seguir e realmente se de alguma forma esses vilões vão sobreviver ao final do filme. Qual será o destino deles a partir de agora? Será que o destino deles vai mudar? Eu gostaria muito de ver isso acontecendo. Isso prova também que cada vez mais essa ideia de matar os vilões é um tanto precipitada, sabe? Porque são personagens bons demais para aparecer de novo. Mas claro que na época em que esses filmes foram feitos, na trilogia original, eles não previam que fariam tanto sucesso assim
provavelmente não previam isso e já era meio que padrão que os vilões eles acabassem morrendo ao final do filme. E voltando aqui, porque realmente é muita coisa para especular. Nessa cena que dá para ver de mais perto do Dr. Octopus, dá para ver também que os tentáculos dele realmente parecem estar presos, sem que ele possa abrir e usar a qualquer momento, ou também sem que eles controlem a mente do Otto, confirmando mais daquilo que eu já disse. Mas indo ainda mais longe nessa ideia, pode até não parecer, mas essa cena acaba confirmando outro grande rumor, outro grande vazamento que a gente teve sobre uma possível prisão dos vilões no filme. Inclusive um dos vazamentos com uma imagem do que seria o conceito inicial dessa prisão. E nessa foto dá pra ver claramente que os membros do Sexteto Sinistro, como o Electro, o Homem-Areia, o Lagarto e o Duende, foram presos ali, assim como a gente vê o Dr. Octopus no trailer. Então tudo isso basicamente comprova que em algum momento todos os vilões serão presos. E para isso nós temos duas opções. Ou ela de alguma forma se transforma no cubo mágico do Doutor Estranho, ou esse cubo mágico ele funciona como uma passagem para a prisão, em um lugar que eles não teriam nenhuma chance de escapar. Mas de alguma forma eles descobririam o destino que eles vão ter e se uniriam contra isso. Mesmo que nem todos ali voltariam para morrer, mas claro, isso ainda é um mistério. Mas nem tudo seria tão fácil assim para os vilões, porque ainda temos umas incógnitas muito importantes sobre isso. A primeira é o Dr. Octopus, que em um breve frame aparece sendo atacado por um que parece ser o raio do Electro. Então, seguindo a personalidade que o Otto Octavius tem e a redenção dele lá em Homem-Aranha 2, provavelmente ele seria um dos únicos a querer voltar para sua terra e até morrer no processo, caso fosse preciso. Ou até mesmo, então, melhor que isso, ele ter outra chance, assim como o Homem-Areia e o próprio Lagarto teve ao final dos filmes. E diferente de outras versões, quem assumiria como líder do Sexteto Sinistro não seria, então, o Otto Octavius, não seria o Dr. Octopus, como na maioria das versões que a gente vê, e sim seria o Duende Verde, que já fez isso também nos quadrinhos, mas quem costuma estar à frente é sempre o Octopus. Esses dois são os grandes vilões do Homem-Aranha. A gente sabe que quando eles se unem, eles não se entendem tão bem. E eu gosto do Dr. Octopus como líder do Sexteto Sinistro, mas se for para ficar coerente com o que já está estabelecido, já que é uma versão diferente dos quadrinhos, mesmo que respeite muito os quadrinhos também, faz mais sentido que o Duende Verde assuma esse posto, que inclusive é a segunda grande incógnita do filme, porque diversos vazamentos tratam ele como o vilão principal da história, e parece que isso agora vai se confirmando cada vez mais. E seguindo esses vazamentos, em algum momento da trama, o Norman Osborn ele tentaria convencer o Peter de que eles na verdade são como vítimas, e que não é justo tudo o que aconteceu e eles voltarem para morrer assim, e pelo que parece o Peter não vai concordar e mandar eles de volta. E esse seria o principal motivo da luta entre o Peter e o Stephen Strange. E por mais que pareça assim inocência demais do Peter, e mais uma vez ele sendo enganado por alguém como ele foi pelo mistério, mesmo que faça muito sentido com a personalidade do Norman fazer isso, fazer a mente do Peter, assim como o Dr. Octopus também tem muito desse lado maligno e controlador dele, a tentativa dele salvar todo mundo e tudo mais, é o que parece que está acontecendo. Como principalmente toma atitude, ele vai contra o que deve ir contra. Então, independente se ele estiver certo ou não, é muito interessante, é muito bom mesmo ver ele tomando essas decisões, ele se posicionando melhor nessas situações, porque essa característica sempre esteve muito presente no personagem e está esquecida nos outros filmes. E mesmo que as outras teorias façam bastante sentido, na minha opinião, esse cubo mágico seria fundamental para enviar os vilões de volta para suas realidades. E como o Peter vai contra isso, explica muito bem o motivo dele tirar o cubo do Doutor Estranho com a teia em certo momento e começar uma luta com ele, em que inclusive se estenderia todo aquele plano astral. Inclusive tivemos uma cena bem legal em um TV Spot mostrando mais desse lado confiante do Peter, o que eu gostei demais. É muito bom ver o Peter dizendo pro Stephen não fazer isso de novo. E claro, ainda teríamos aquelas cenas de perseguição pela dimensão espelhada, aquelas cenas dos trens, como a gente já tinha visto antes, mas com a diferença de que a Marvel apagou digitalmente o cubo em algumas cenas, como essa em que eles caem em Nova York. Mas eles sempre fazem isso só para não ficar muito claro quando que se passaria cada momento. E a gente já vai comentar mais sobre isso também, o costume da Marvel fazer isso nos trailers, mas agora dá para ter certeza que essas cenas estão sim conectadas e melhor que isso, dá para ter um contexto por trás delas. E caso o Peter, o Ned e a Michelle estejam mesmo trabalhando em equipe, como parece, é bem provável
provável que com a luta do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, os vilões acabem escapando, até mesmo auxiliados pelos próprios amigos do Peter, que parecem estar lá na prisão também. Mas o que eles não esperavam, provavelmente, é que eles seriam capturados no processo, caso isso realmente aconteça. Se acontecer, já explicaria facilmente a presença deles no final do trailer. E o Peter, então, teria que salvar eles, e o mais interessante disso tudo, se acontecer alguma coisa com eles, se machucarem, ou até o Peter perder um deles, como muitos vazamentos vêm divulgando, isso automaticamente daria uma culpa para o Peter, de que se ele não tivesse seguido pelo caminho que seguiu, as escolhas que fez, talvez um deles estaria vivo. E essa consequência é muito da seriedade maior que eu sempre quero ver. Outro ponto fundamental que vem sendo discutido na internet, eu já disse aqui antes que eu apoio totalmente, é a volta também do Charlie Cox como Demolidor, ou pelo menos apenas como Matt Murdock, funcionando como o advogado do Peter nas acusações sobre o assassinato do Mistério. E diferente de antes, mesmo que ele não apareça no trailer também, a gente tem um grande indicativo de que ele realmente está no filme. Então acabou se confirmando indiretamente, assim como a foto dos 3 Homens-Aranha no set, já que junto com ela tivemos a foto do Matt Murdock sentado numa mesa junto com o Peter, a Tia May e o Happy. Isso também bate com a informação de que o próprio Tom Holland deu de que a gente teria uma cena com os personagens Happy Hogan, a Tia May e ele conversando com outro personagem misterioso sobre o que significa ser um herói. E esse personagem seria justamente o Matt Murdock. Então será que precisa mais do que isso? Já está me convencendo bastante. Mas ainda vale lembrar de todas essas fotos recentes que a gente está tendo do Andrew Garfield com o Charlie Cox e o Tom Holland e o próprio Tobey Maguire no mesmo lugar que a Zendaya lá em Los Angeles. Então é muita coincidência acontecendo ao mesmo tempo. Em diversos momentos do trailer, a gente teve frames muito importantes e que estão ligados, mas por eles estarem divididos, pouca gente percebeu. E eu tô falando justamente do J. Jonah Jameson pelo Clarim Diário, a Tia May, no que parece ser a Fist, os ataques do Electro, do Homem-Areia e até mesmo do Lagarto na cidade. E por que eu digo isso? Porque presta atenção nessas cenas. Vamos seguir por ordem cronológica no trailer. Primeiro, temos essa cena do J. Jonah Jameson na rua, do lado de fora, como eu disse, com um visual bem parecido com aquele de Homem-Aranha 3, e que assim como naquele filme, talvez ele esteja olhando para cima para algum Homem-Aranha que está chegando, por exemplo, e que nem precisa ser o Tom Holland, pode ser o Tobey ou o Andrew também. Mas é bem possível também que o J. Jonah Jameson esteja perto desse prédio que é atacado por uma explosão mais para frente no trailer. E não seria loucura pensar que o Electro e o Homem-Areia estariam por ali, porque também tem cenas com eles pela cidade, em frente a um lugar muito parecido com esse que tem a explosão. Mas e o Lagarto? Onde ele se encaixa? Então, nós temos uma abertura bem grande nesse caminhão que vocês podem ver aí, como se tivesse sido destruído pelas garras do Lagarto, e a gente tem que admitir que ele, mais do que os outros ali, poderia fazer isso facilmente. E ele chegou a fazer algo parecido antes lá em The Amazing Spider-Man. Então, não só isso, se a gente lembrar bem, lá no primeiro trailer, tinha aquela cena em que o Peter corria desesperado pelo que parecia ser a Fist. E agora a gente vê também a Tia May correndo desesperada num lugar muito parecido com esse, que a gente vê o Peter. Então, as chances da Tia May ser refém dos vilões ou quase ser capturada é muito grande. E voltando para o J. Jonah Jameson, seguindo um spot que foi liberado um pouco depois, a gente vê ele perguntando se uma coisa que passou ali era um dinossauro. Então só deixa mais evidente que ele pode estar perto dessa situação, desse ataque do Lagarto e dos outros vilões. Além, claro, dos carros do Clarim Diário que aparecem nessa cena sem e com o Jameson. E tem mais, se vocês acham que já tem vilões demais pela cidade, nesse momento o Duende já estaria colocando caos na cidade, porque já que uma das explosões principais que a gente tem parece mais uma bomba do Duende do que um raio do Electro. Isso acaba sendo confirmado porque vemos o Peter pulando em direção a uma bomba de abóbora, tentando impedir que ela exploda. Inclusive essa cena é fantástica, eu gostei demais de ver desse momento que eles criaram ali, muito parecido com a batalha final do Homem-Aranha lá de 2002, mas dá pra ver que ele não deve conseguir conter a explosão a tempo, destruindo todo o lugar. E dá pra ver novamente que é o mesmo lugar por causa da parte de trás ali, que já parece ter sido atacada, talvez pelo Lagarto, com vários vidros da entrada destruídos e mais carros da polícia que também são atacados logo em seguida. E eu sei disso porque se você for ver a cena num plano aberto do lado de fora, dá pra você ver que um dos carros, pela porta de um dos carros que foi jogada no chão depois da explosão, a gente vê escrito a sigla que significa New
New York PD, então realmente seria a polícia ao lado dos carros do Clarinho, o que liga então todas essas cenas em uma sequência. E também pelo visual do traje do Peter nessa cena, a não ser que eles mudem na edição do filme, se trata justamente do ato final. E como se não bastasse toda a ligação dessas cenas, ela já dá um contexto maior também para aquela cena que a gente viu lá do Rap sendo encontrado pela polícia. Vocês se lembram dela? A gente tem praticamente o mesmo trecho dela naquele lugar todo destruído. E considerando a relação dele com a Tia May, que eu não gosto nem um pouco de tão forçada que ela é, mas enfim, faz sentido que ele esteja ali porque a Tia May também aparece correndo, então se ele estivesse no mesmo lugar, faria muito sentido. E a partir disso chegamos ao momento mais importante do trailer, com a confirmação de que realmente a batalha final do filme vai se passar na Estátua da Liberdade, que inclusive está sim sendo reconstruída com o escudo do Capitão América ali, como muitos vazamentos já diziam. E dá pra ver que o Peter nessa cena está com um cubo mágico nas mãos, provavelmente para mandar os vilões de volta para a prisão. E o grande desfecho no filme acontecer na Estátua da Liberdade é bem interessante, porque além de ser um local novo que a gente não tinha ido antes, lembra bastante o que acontecia lá nas outras franquias, quando a Mary Jane, a Tia May, a Gwen eram capturadas e o Peter precisava ir até lá salvar elas. E mais que isso, esse cenário nas alturas, assim, lembra daqueles finais marcantes do filme do Tobey, parecido inclusive com o lugar da batalha final de Homem-Aranha 3 e, claro, nas lutas dos filmes do Andrew também, na Oscorp e na Torre do Relógio. E é curioso pensar, né, que esses vilões que vão aparecer nesse filme, assim como nos outros filmes do Homem-Aranha no MCU, eles não são necessariamente vilões do próprio Homem-Aranha, já que as motivações deles, querendo ou não, estão ligadas a outros personagens. No caso do Abutre e do Mistério, ligados ao Tony Stark, e no caso desses vilões, ligado às outras franquias, dos outros Aranhas. E eu não gosto nem um pouco disso, principalmente nos primeiros filmes, que não tinha nada disso de multiverso, e eles poderiam ter explorado o Peter, a relação deles com os vilões, construído melhor isso, sem forçar uma conexão com o universo Marvel. E convenientemente em todo o filme ele precisar de uma figura de mentor, seja pelo Tony Stark, pelo Mistério, pelo Nick Fury e agora pelo Doutor Estranho. Então fica a impressão de que esse Peter ele está em constante evolução, mas em um looping eterno de evolução, mas que nunca chega a evolução de fato dele, nunca chega esse lado independente que ele tem, que é tão presente nos quadrinhos. Mas a gente realmente espera que nesse filme ele se livre disso de vez. Porque se você pensar bem, esse Peter Parker, depois dele querer se provar como um herói lá em De Volta ao Lar, ele demonstrou justamente o contrário, desde longe de casa, querendo ter a sua vida de volta, uma vida normal, como qualquer outro adolescente. Mas agora, em Sem Volta para Casa, ele vai ter que fazer uma escolha, ele vai ter que decidir o que ele realmente vai seguir. E isso é mencionado pelo próprio Norman Osborn no trailer, quando ele diz: Peter, você está sofrendo, você tem tudo nas mãos, mas o mundo faz com que você escolha. Mas claro, naquela voz incrível que o William Dafoe traz pro personagem, não a minha. Mas já lembra aquela cena icônica, aquele momento icônico do primeiro filme do Homem-Aranha, em que o Duende Verde faz o Peter e o Tobey escolher entre salvar a Mary Jane ou as crianças na ponte. Realmente não tem como não lembrar dessa cena. E eu sinto que essa frase do Duende Verde, aquela outra lá no primeiro trailer, cuidado com o que você deseja, Parker, representa muito bem o que esse filme pode significar para o Homem-Aranha do MCU. A virada de chave que ele precisava para o amadurecimento desse Peter. Finalmente um Peter independente, como eu disse. Entendendo realmente como isso é importante, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quem sabe, a partir disso, com as consequências que isso vai trazer, a esperança fica que numa próxima trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, ele cresça como personagem em um tom mais sério e um grande desenvolvimento nesse lado tão humano que ele tem. Ao longo do filme, principalmente depois da possível fuga da prisão, os vilões vão ganhar um upgrade em seu visual, uma nova versão, uma versão modernizada, que ao mesmo tempo que aproveita conceitos dos trajes anteriores, tenta aproximar mais esses trajes do visual dos quadrinhos. E um dos principais exemplos disso começa com o Electro, que surge com um traje que me lembrou bastante o game Marvel's Spider-Man, que inclusive lá ele tem uma atualização no visual que ficou muito boa, e aqui novamente isso acontece, mas ao invés de ter os clássicos raios dos quadrinhos que ficam
no uniforme e no jogo como uma cicatriz no rosto dele, nesse filme a própria energia ao redor do rosto dele vai formar uns raios, como se fosse uma estrela mesmo. E isso eu gostei demais, eu acho que eles foram muito criativos nessa ideia para respeitar mais o original. E lembrando que ao decorrer desses trechos bem rápidos mesmo, em alguns frames a gente consegue ver aquele raio do Electro atacando o Dr. Octopus, como eu disse, numa explosão em um prédio. Então vale lembrar que os vilões devem ter essa separação, o que já explicaria muito bem a ausência do Dr. Octopus na batalha final do trailer. O Duende Verde, como eu disse, ele começa com seu traje original e depois surge com uma nova versão repleta de alterações. Esse traje que já tinha fotos vazadas mostrando cada detalhe dele e até algumas artes conceituais que revelavam que seria basicamente como se o uniforme original estivesse danificado. E agora com esse frame do trailer a gente tem a comprovação do novo visual, com um gorro roxo ao redor da cabeça, os óculos parecidos com o do Otto e uma bolsa bem semelhante com aquela que ele usa nos quadrinhos para guardar as bombas de abóbora. E, inclusive eu vi muita gente pensando que poderia ser aquele duende lá de Homem-Aranha 3 ou aquele de The Amazing Spider-Man 2, mas fica bem claro que não são eles, nem o Harry Osborn do James Franco e nem o do Dan Dehan, que inclusive negou estar no filme, mesmo que isso atualmente não signifique tanta coisa, né? Mas sinceramente para mim, desde o começo pareceu que era o William Dafoe ali, ainda mais com todo esse novo visual que ele vai ter, que a gente já sabe, e é exatamente o mesmo visual que aparece aí brevemente. O Dr. Kurt Connors, vivido pelo Rhys Ifans, transformado em lagarto, agora volta com seu visual atualizado também, uma coisa que a gente já tinha imaginado que aconteceria, e quando a gente chega mais perto em imagens de melhor qualidade, dá pra ver que a parte da frente do rosto dele tá menos humanizada, mais como um lagarto mesmo. Isso ficou bem legal, eu tô curioso para ver qual que vai ser a motivação dele. E eu só fico pensando como que seria irado se a gente tivesse outra batalha do lagarto lá no metrô, por que não? Uma bem parecida com aquela que a gente tem no desenho, o espetacular Homem-Aranha, que eu sempre achei muito bom esse momento naquela série, e seria muito bom se isso acontecesse de alguma forma. Eu acho que tem tudo a ver o lagarto no subsolo, né? Mas isso é bem improvável de acontecer. E assim como eu quero ver mais motivações do lagarto, eu quero ver mais motivações do Flint Marko, o Homem-Areia do Thomas Hayden Church, que aparece para completar o trio de vilões naquela sua incrível forma gigante de areia que a gente viu lá em Homem-Aranha 3. E eu gosto bastante dessa versão do personagem, acho muito interessante diversos momentos de drama que ele tem, e como eu disse, eu quero muito ver como que eles vão desenvolver isso, para que ele se alie aos outros vilões, já que também ele teve sua redenção anteriormente. A não ser que, assim como o Dr. Octopus, ele seja trazido antes dele ter sua redenção, ou alguma outra coisa que a gente ainda não sabe impeça ele de ficar do lado do bem, sabe? Inclusive, um dos spots lançados depois do trailer mostra ele esmagando o Tom com a mão gigante de areia, e foi muito irado mesmo de ver. E eu tô descrevendo aqui todos os vilões, mas descrever a sensação de ver essa cena final do Homem-Aranha enfrentando esses três vilões é simplesmente surreal, simplesmente de explodir a cabeça. Foi épico demais, mas claro que faltou algo que todos esperavam. Mas se eu te disser que o Tobey e o Andrew estão ali naquela cena, então, nesse momento você já deve ter visto esse frame que está rolando na internet. Logo depois de assistir o trailer original, eu tomei contato com essa outra versão do trailer, onde o lagarto leva um soco de algo invisível, que claramente foi removido digitalmente pela Marvel Studios e deveria estar ali. E claro que se trata ou do Tobey ou do Andrew, porque, não sei vocês, mas para mim não tem outro motivo do lagarto fazer esse movimento para trás com a cabeça tão evidente assim, tão brusco, de uma hora para outra, se não for por esse motivo. E nem se esse frame tivesse sido divulgado, que é uma cena um pouco estendida, já dava para perceber que apenas o Homem-Areia está mais centralizado com o Homem-Aranha do Tom Holland. E enquanto isso, o Electro e o lagarto nem ao menos se aproximam mais para atacar ele. Então realmente ficaria perfeito o Tobey e o Andrew ali. E não é loucura pensar isso, porque é sempre bom lembrar que a Marvel já fez isso diversas vezes. E talvez uma das provas mais marcantes seja do trailer de Guerra Infinita, por exemplo. Quem aí se lembra quando a Marvel simplesmente fez aquela cena de Wakanda com os Vingadores liderados pelo Steve Rogers e o Hulk lá atrás também, para na versão original do filme isso nem aparecer. Então, é praticamente certo para mim que o Tobey e o Andrew estão atacando junto com o Tom Holland. E como se não fosse bastante de tudo isso, a gente ainda tem a questão de todos esses andaimes que aparecem nessa batalha, que são os mesmos daquele vídeo vazado do Andrew Garfield no set, e as outras fotos, como eu já disse aqui também, com os três aranhas juntos. Diz aí se não é muito
parecido. E claro, a gente não pode deixar de mencionar outro momento surpreendente do trailer, quando a gente vê o Ned e a Michelle prestes a cair do prédio e o Homem-Aranha indo até eles, mas não antes que a Michelle se soltasse dali, caindo de um jeito que é impossível não lembrar da cena da morte da Gwen Stacy lá em The Amazing Spider-Man 2. E eu vi que muita gente não entendeu essa cena, ficou achando que na verdade essa aí é a mão do Andrew Garfield resgatando a Michelle, mas eu preciso dizer que não é o que acontece, porque vocês sabem bem que o uniforme do Tom também tem esses detalhes em preto na luva, e nem faria tanto sentido ser a luva do uniforme do Andrew, se for parar pra pensar, porque o uniforme que deve aparecer no filme é o uniforme do segundo filme, e não aquele que ele enfrentou o Lagarto, a não ser que substituem digitalmente uma coisa ou outra. Mas sem dúvida uma coisa que eu gostaria muito sim de ver é a oportunidade que eles podem ter com isso, com Tom Holland ele não conseguindo alcançar a Michelle. E quando tudo parecesse perdido, que esse triste destino iria se repetir mais uma vez, o Andrew surge em tela para salvar a Michelle no último segundo. Seria simplesmente perfeito se eles fizessem isso, porque além de dar um peso e o quão sério é ser o Homem-Aranha para o Tom Holland, ainda desenvolveria e muito esse trauma que o próprio Peter do Andrew tem por não ter conseguido salvar a Gwen. E isso sinceramente seria emocionante demais, só de pensar já é uma das coisas que eu mais gostaria de ver acontecendo. Eu realmente espero que a Marvel aproveite essa oportunidade que eles têm. Mas agora, pensando realmente, se alguém próximo do Tom for morrer nesse filme, como rumores vêm dizendo há tempos, qual personagem seria? Eu, pessoalmente, eu preciso dizer que eu preferiria que todos esses personagens coadjuvantes fossem meio que deixados de lado, sabe? Não me levem a mal, sabe? Não é que eles precisem morrer de nenhuma forma, mas é que eu não me apeguei a eles como poderia. Eu não sinto tanto realmente por eles. Na minha opinião, eles são adaptações muito fracas dos personagens nas HQs. Principalmente a Tia May, considerando toda a importância que ela tem pro Peter. Ela é como se fosse uma mãe mesmo para ele. Então, se eu fosse escolher, nada contra a Marisa Tomei, mas eu escolheria ela. Porque realmente o roteiro falhou muito com o papel que ela deveria ter. Então, quem sabe numa próxima trilogia isso proporciona até um peso maior para o Peter e deixa ele totalmente independente e sozinho mesmo, em todos os sentidos. Inclusive, essa é uma história que a gente não costuma ver também, assim como a gente não via a Tia May descobrindo a identidade dele, mas isso, infelizmente, eles não aproveitaram também. Vocês lembram, né? Desde De Volta ao Lar, eles tinham essa oportunidade e eles não deram uma gravidade para isso, eles não deram uma seriedade para isso como deveriam ter dado. E imagina só o drama, imagina só o peso de você poder perder aquele que é como seu filho toda vez que ele sai, agora que você sabe esse grande segredo que ele tem. Eles não aproveitaram isso. Então, já que na maioria das vezes a Tia May está presente, agora ela não estaria mais, eles podem tentar seguir por um caminho bem parecido com o que o jogo Marvel's Spider-Man 2, que vai lançar em 2023, deve seguir, ou pelo menos se inspirar nisso, né? Porque se eles optarem por matar o Ned, eu não acho que tem um grande impacto para o público, e a Michelle também não, mas eu estou duvidando bastante que eles vão querer desperdiçar a Zendaya, ainda mais que atualmente ela é uma atriz que está em bastante ascensão. Eu não acho que funciona a relação, a química que ela tem com o Peter, mas eu imagino que eles não vão querer deixar de aproveitar isso, só espero que eles desenvolvam melhor, porque tá precisando bastante. Então quem eu gostaria, até com muita tristeza que fosse, é a Tia May, por causa dessa versão da personagem. E a Michelle e o Ned também seriam boas escolhas, mas eu acho difícil que a Michelle morra, principalmente porque a gente já viu isso acontecendo com a Gwen, inclusive na mesma situação, como eu disse. Mas o Ned é outro forte candidato, seguindo alguns rumores que tinham sobre a possível morte dele. Então, se for para apostar sobre o que vai acontecer, as minhas apostas vão para ele ou para Tia May. Então, vou ficar entre esses dois. Eu não vou me decidir apenas por um. Eu não sei se eles também têm coragem de matar a Tia May num filme. Podem ser um desses dois aí que podem representar uma grande perda para o Peter. Ou bem pior que isso, se eles usassem outra opção para o Peter sentir uma perda, seria a perda do rap, mas eu não ficaria nem um pouco feliz se isso acontecesse. Mas vale lembrar que o mesmo vazamento de que teria alguma morte no filme fala que essa morte aconteceria pelas mãos do Duende Verde lá na Estátua da Liberdade. Considerando que a gente vê o Ned e a Michelle por lá, é possível que o Ned acabe morrendo, contrariando essa cena da Zendaya no trailer. Mas é exatamente esse momento da morte, no impacto imediato no Peter, que a gente estaria vendo lá no início do trailer, vocês lembram? Com essa expressão de choque
total do Peter completamente sem reação na chuva, e eu tô bem esperançoso de que essa cena surpreenda demais. E vocês? Quem vocês acham que pode morrer no final do filme? Já deixem aí nos comentários. Na minha opinião, o fim dessa grande batalha na Estátua da Liberdade tem duas opções principais. Ou os vilões serão mandados de volta e vão morrer, ou de alguma forma eles serão derrotados, mas vão sobreviver, até porque eu não sei se a Marvel e a Sony gostaria de fechar todas as possibilidades de usar algum deles mais uma vez, ainda mais com o sucesso estrondoso que esse filme deve fazer. E a gente percebe que o feitiço do Doutor Estranho lá no começo é muito parecido com o feitiço agora no final, com esses círculos mágicos. Então essa explosão deve ser um momento decisivo em que tudo será resolvido, mas ainda fica outra questão no ar. Será que o Tobey e o Andrew também vão voltar? O que vai acontecer com os dois no final do filme? Eles vão realmente voltar para a realidade deles? Com certeza, para quem é fã, vai querer ver eles quantas vezes puder no futuro, até quem sabe num filme dedicado para os três, ou até mesmo novos filmes das franquias anteriores, o que é bem mais difícil, mas faria um sucesso inacreditável, fala a verdade. Realmente todo mundo iria querer ver uma continuação para essas histórias. E seguindo a última cena do trailer, eu não sei vocês, mas dá para perceber que tem algo estranho ali. Parece que a Marvel dessa vez ela manipulou as falas dos personagens e quem sabe até o cenário deles. Porque vamos parar para pensar que faz muito mais sentido essas falas aparecerem antes, quando o feitiço dá errado, sabe? E até quem sabe, como eu disse, o lugar que o Stephen e o Peter estão também foram manipulados. Tudo é possível, mas certamente toda a interferência dos dois no espaço-tempo nesse filme vai impactar diretamente a sequência de Doutor Estranho, os acontecimentos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é sempre bom lembrar também que o nosso querido diretor da trilogia do Tobey, o Sam Raimi, está totalmente envolvido. Então é muito provável que Sem Volta para Casa tenha um grande cliffhanger para esse filme, seja na cena pós-crédito, ou quem sabe até com uma aparição da Wanda nessa possível cena pós-crédito, ou algum outro personagem secreto. Imagina que irado que seria se isso acontecesse. E no caso, se tiverem duas cenas pós-créditos, uma seria essa e a outra muito provavelmente seria focada justamente no futuro do Tom Holland como Homem-Aranha, ou melhor ainda, o futuro dos Homens-Aranha no cinema. A Sony e a Marvel realmente estão mexendo com a nossa emoção, e de um fã que cresceu assistindo e amando todos esses filmes, é realmente impossível não se emocionar com tudo isso, é muito emocionante. E mesmo que eu quisesse, sim, claro, ver o Tobey e o Andrew no trailer, eu acho que também será muito bom ter guardado essa grande surpresa para quando a gente for ver o filme. Uma coisa que a gente sempre imaginou, mas ao mesmo tempo parecia um sonho muito distante, sabe? Ainda mais depois do cancelamento de Homem-Aranha 4, The Amazing Spider-Man 3, a gente sempre quis que o Tobey e o Andrew voltassem de alguma forma como Homem-Aranha, mas realmente parecia que nunca mais veríamos eles de novo. Mas se tem algo que a Marvel e a Sony têm em mãos para conseguir fazer nesse filme, para conseguir concretizar nesse filme, é trazer de volta aquele sentimento único de assistir o Homem-Aranha na tela do cinema. E para quem já viveu isso como eu, supera toda a expectativa e ansiedade de qualquer outro filme antes. E eu profundamente espero que, assim como os últimos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, seja algo tão grande e tão digno para os personagens como eles tanto merecem. Mas agora chegou a sua vez. O que você achou do trailer final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa? Como que tá o seu hype pro filme? Mais alto do que nunca? Sem limite algum? Comenta aí embaixo. Então se liga só, se você curtiu essa super análise detalhada, frame a frame, é muito importante que você já deixe o seu like aí embaixo. E se inscreve no canal, que deu trabalho demais fazer tudo isso. Então já sabe, clica agora para ativar o sininho, porque só aqui no Experiência Nerd você vai ficar informado de quem realmente lê quadrinhos de fã para fã. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Valeu, falou e até mais.